CI do Paulo Retiro. Isso aí. Seja bem-vindo. Você não estava aqui ontem com a gente. Muito bem-vindo hoje. Estudando sobre esse tema, né, esse assunto, colocando o passado, seu passado no devido lugar, baseado quase completamente, Ctrl+C, Ctrl+V, no livro do Dr. Steve Weiss, que, vocês estão no vídeo, né? Você tem interesse em ter o livro, a Gabi vai ter uma folha que você pode colocar o seu nome, vai providenciar isso, então você pode colocar o seu nome se você quiser ali para fazer um pedido só. Se você também tem interesse em outros livros da editora Luta, coloque o nome do livro ali, porque a gente tem um desconto muito bom ali na editora, aproveitar o frete, né? Alguém falou? Ah, tá bom. Você não sabe o valor ainda, mas com desconto deve ser menos de R$30 para pessoa. Pois ela vai deixar a folha ali para a gente, tá bom? Vamos orar? Agradecer nosso Deus, a gente poder estar junto de novo na presença dele. Senhor Deus, agradecemos, pode estar aqui. Obrigado pela provisão do Senhor, pelo cuidado de cada um, para as nossas vidas, para as nossas coisas. Obrigado, o Senhor tem permitido a gente estar aqui juntos nesse dia. Agradecemos pelas pessoas que estão aqui com a gente também, pela primeira vez. Agradecemos que o Senhor é bom. Cantamos louvores, te lembra a respeito do Senhor, relaciona com a nossa vida. Obrigado por encher o nosso coração de alegria, de gratidão, de paz. Obrigado por trabalhar em nós, no teu plano perfeito de nos alcançar, de executar esse plano na vida do Senhor Jesus, aplicar a nossa vida pelo teu Espírito. E nós estamos aqui, nós cantamos andando agora na luz, enxergando as coisas do teu ponto de vista, à medida que a gente compreende pela tua palavra quem é o Senhor, quem somos nós e aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Ajuda a gente a aproveitar bem esse tempo, Deus, dá uma boa disposição no nosso coração, de sermos pessoas ensináveis, compreendermos, nos abrirmos para o Senhor, para que o Senhor nos convença da nossa necessidade de não negligenciarmos áreas da nossa vida ligadas ao nosso passado, que precisam ser tratadas biblicamente. Nos dá esse anseio de querer mudar para experimentarmos uma vida melhor, que significa mais parecida com a do teu Filho Jesus. Nos ajuda a ficarmos animados com o teu trabalho na nossa vida, a ponto de a gente ajudar outras pessoas também, sejam aqui da igreja, sejam pessoas de fora que ainda não te conhecem, Deus, que a gente seja útil na tua mão, para mostrarmos que o Senhor Jesus, a nossa vida, Ele pode mudar qualquer coisa que não esteja de acordo com a tua vontade, e nós podemos experimentar uma vida completamente nova, com o poder que vem do Senhor para viver e para fazer o que precisamos nesse mundo. Nos ajuda a aprendermos isso com o coração grato, disposto a te obedecer e te seguir, por confiar no Senhor. Pedimos isso, te agradecemos, e sabemos que o Senhor quer isso para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Ok? Então, continuando, né, a gente começou a falar ontem sobre essas 4 opções que a gente precisa, as 4 categorias que precisamos entender um evento específico na nossa vida, onde ele se encaixa
À medida que a gente vai entendendo pela Bíblia o que aconteceu, como é que Deus interpreta aquilo. Tive algumas histórias, alguns exemplos de pessoas que estavam numa categoria, outras pessoas em outra categoria, que ajuda a gente a organizar para poder lidar de maneira certa com aquilo que de fato está acontecendo no nosso coração e para o próximo passo, né? Para Deus continuar trabalhando e instituindo mudanças importantes, necessárias em nós. Então, temos aí as quatro possibilidades. O balde 1, né, onde pecaram contra você, mas você reagiu bem. Okay? Pecaram, você foi vítima de algo, um sofrimento verdadeiro, seja de pecado dos outros, seja das consequências de vivermos nesse mundo, mas você reagiu bem. O balde 2, pecaram contra você, mas você reagiu mal. Você foi vítima de algo errado que fizeram com você, mas você escolheu reagir de maneira não bíblica. No balde 2. No balde 3, você pecou. Aquela situação errada, ruim, não teria acontecido se não fosse pelo seu pecado. Você começou algo que Deus não queria. Mas, pela graça de Deus, você reagiu rapidamente, você reagiu bem. E o balde 4, você pecou, você causou uma situação, você causou um problema, seja na sua vida, na vida dos outros, e reagiu mal, reagiu com mais pecado. E lembra, já falou um pouquinho disso, mas para a gente é bom lembrar de novo algumas coisas. Assim, apesar da nossa vida não acontecer em categorias rígidas, a gente fala, não, mas não acontece, isso está misturado. Sim, mas o principal cai dentro dessa categoria. E a partir disso, a gente pode tratar de uma forma adequada ou de outra, dependendo de que balde esse evento se encaixa biblicamente. Né? Então, essa proposta aqui nos ajuda a esclarecer aonde a gente está, em que balde, né, que categoria, e esclarecer assim, o que aconteceu e como nós reagimos, que é muito importante. E a partir disso a gente trata do nosso coração. Okay? Se não tiver, não souber o que está acontecendo, onde eu me encaixo realmente com honestidade perante Deus, não tem como lidar, não tem como ir para frente, avançar, né, e tratar de maneira adequada. E a gente não precisa ficar incomodado com isso, porque Deus organiza o nosso pensamento dessa forma também. Por exemplo, quando você estuda teologia, pensa na questão da teologia própria, estudar sobre Deus. Você pega um livro de teologia, você estudar sobre Deus, ou pega a Bíblia, principalmente, né, ali que é a fonte. Mas, como é que você sabe que Deus é soberano, que Deus é fiel, que Deus é justo, que é onipotente, onipresente? Algumas dessas palavras não estão na Bíblia. Ok? Algumas dessas categorias foram colocadas para a gente ter um entendimento. Assim, a gente, quando estuda, assim, Deus você começa a definir, e nosso pensamento, a nossa cabeça formada por Deus funciona dessa forma. Precisa ter uma organização, né? Deus é isso. Não é que uma coisa acontece independente da outra, mas ajuda a entender quem Ele é, ajuda a entender o todo, porque a gente precisa de categorias para funcionar na nossa cabeça, assim que Deus nos fez. Então a tarefa é a gente pensar bem, né? Pensar na nossa vida para categorizar esses eventos do passado que o perturbam de maneira especial. Escolhe um, né? Às vezes é aquele que está mais pegando ali na cabeça. E, como a gente falou, considera como se fosse colocar esse evento ali, essas bolinhas de ping-pong dentro desse balde aí. Né? O que significa essas bolinhas? Bom, significa o que eu fiz com o que aconteceu, né? Com os meus pensamentos, palavras, ações, reações, desejos, né? Como é que todo esse pacote me coloca agora biblicamente dentro de uma categoria 1, 2, 3 ou 4. Ok? Então os baldes são essas categorias que Deus está interpretando a minha vida. Você fez mais esse lado, fez mais o outro, está dentro disso ou daquilo. E o que eu estou ali dentro, por que eu estou ali dentro? Porque não só o passado aconteceu, mas eu reagi a esse passado. Eu fiz alguma coisa com isso, bem ou
bom ou má. Se a gente fizer isso de maneira correta, se a gente falar assim, bom, eu tenho certeza que nesse evento que está na minha cabeça, eu estou no balde 1, né? Ok, aí a gente vai começar, vamos ver nesses dias, todos os princípios, como muitos dos princípios, que como é que a gente esvazia esse balde agora? 1. Como é que esvazia o balde 2, o 3 e o 4, ok? Mas se eu saber onde eu estou, tá. Oi, não. Tem gente que não vê, talvez fosse interessante você dar um exemplo, que nem a pessoa sofreu, mas reagiu bem. Sim. Então a gente vai, vou dar um exemplo, como a gente viu ontem, né? A gente viu bem, assim, por cima, né? O exemplo das 4 pessoas. Lembra? O primeiro que o José, da Bíblia, que encaixava no balde 1, a Noemi no balde 2, a Davi no balde 4, o balde 3 era Pedro, né? Mas a gente vai ver isso de maneira detalhada agora, tá bom? Vamos ampliar isso aí, ok? Obrigado. Então, o objetivo é esse. A gente, ao tratar da nossa vida, já que a gente, de alguma forma, está em algum desses baldes, não tem jeito de estar fora, ok? O objetivo é esvaziar o balde. Então, tratar biblicamente do meu coração, não importa em que categoria eu esteja, para continuar crescendo, aproveitando a vida cristã que Deus nos deu, como a gente até cantou aqui hoje. Certo? Uma fórmula, isso não está no livro, né? Fiquei pensando, eu sou péssimo de matemática. Então imagina, né? Arriscar uma coisa dessa. Então, mas só para a gente ver se ajuda alguma coisa. Se não ajudar, atrapalha, joga fora. Então, não tem problema. É como a gente pensar assim, o meu presente, né? Quando eu estou pensando, estou considerando algo, está na minha mente, está na minha vida ali, que tem um efeito ruim, né? Por que isso está acontecendo? Como é que isso é formado? É formado, ele é igual ao quê? Ao meu passado, aos eventos que aconteceram, né? Não tem como evitar aquilo, mas as minhas ações ou reações que me colocaram dentro dessa categoria que eu estou hoje, 1, 2, 3 ou 4, tudo dividido ou interpretado pelo que a Bíblia diz. Aí eu estou assim, eu estou nesse balde porque aquilo que aconteceu, mais do que eu fiz, biblicamente me coloca nessa categoria, nesse balde. Ok? E o que Deus quer? Transformar a nossa vida, presente e o futuro, inclusive, transformado. Aprender a lidar biblicamente com os efeitos do meu passado, porque isso vai trazer liberdade e perdão no presente e eu vou continuar crescendo à semelhança do Senhor Jesus. Tá bom? Pensa, como viajar, né? Viajar sem um mapa, ok? Se você não tiver certeza onde você vai chegar, pode acabar o combustível e você não chegar em lugar nenhum. Então a gente precisa pensar adequadamente e principalmente nisso aqui agora. Ó. Que fonte de verdade você vai usar para guiar o seu modo de pensar sobre o seu passado? Por quê? Porque é muito importante, é fundamental a gente definir. Deus já definiu para nós essa fonte, é a sua palavra. O problema, se todo cristão usasse essa fonte, nossa, seria muito bom. O problema é que não usa. O problema é que pode parecer estranho, apesar de a gente ter na Bíblia suficiente, a gente vai ver vários versículos aqui que falam sobre isso, para resolver, para diagnosticar o que eu sou e para dar o tratamento que eu preciso, está tudo na palavra de Deus. Infelizmente, as pessoas acham que elas podem usar outras fontes de verdade para elas para viver. E Deus acha muito estranho isso, ok? Mas há fontes de verdade que competem entre si. Na verdade, sim, há fonte de verdade e muita fonte de mentira. Mas é verdade para a pessoa, senão não faria aquilo. Então, quando os cristãos acreditam que neles mesmos e não na Bíblia, eles podem entender a sua vida, entender o seu coração, neles mesmos, eles podem interpretar por que eu fiz tal coisa ou não fiz, ao invés de usar a palavra de Deus, ele já está usando uma fonte diferente para competir com a verdade de Deus. Okay? Eles começam a pensar que tem uma visão correta sobre si mesmos, que tem uma resposta sobre as coisas que lhe aconteceram,
E geralmente o que a gente usa? A gente usa a nossa inteligência, a gente usa a nossa sabedoria, nossos sentimentos, a gente usa nossas sensações. Então está crescendo isso no cristianismo. Eu senti tal coisa, me revelou tal coisa, inclusive espiritualiza, né? Alguns sinais, usam opiniões, usam principalmente experiências e podem colocar um monte de coisa aí. Então, apesar de normalmente não perceberem ou reconhecerem uma soberba, né, ao fazer isso, por quê? Se Deus falou que eu sou uma coisa e que eu reagi por esse motivo, assunto encerrado. Não vai ter ninguém que vai me convencer que foi por outra coisa, foi por outro motivo, porque eu li não sei o que lá, porque fulano falou, não interessa isso. Isso é outra fonte de verdade que quer desviar, está competindo com você para ganhar o território da sua mente e você se sujeitar agora a um diagnóstico errado e um tratamento errado que vai levar a sua vida, pode até se sentir bem, mas jamais vai levar a nossa vida para o alvo único que Deus tem para a vida de qualquer ser humano. É que o cristão tem esse privilégio de viver dentro desse alvo. Mas qualquer ser humano deveria viver para quê? Para ser parecido com Deus. Esse é o alvo. Ele foi criado à imagem de Deus. E não importa, a sua vida ela só vai estar adequada, só vai estar certa se ele atingir esse objetivo. Né? O pecado destituiu o homem da glória de Deus, de refletir o caráter de Deus em tudo que ele pensa, fala, faz, tudo que ele quer. E o Evangelho, ele resgata o homem para isso. E o cristão, então, ele tem o privilégio de viver agora para esse objetivo que Deus tinha lá no Jardim do Éden. Foi desviado. Ok? Então, qualquer diagnóstico, tratamento que não coopere para fazer com que o homem viva, readquira e viva para a glória de Deus, para mostrar quem Deus é na sua vida, ele pode conseguir coisas, ele pode sentir bem, mas não importa, ele vai para o inferno se ele for descrente e não vai ser certificado como Deus preparou que ele fosse se ele for crente. Ele está desviando do caminho. Então não é uma questão de opção, é uma questão, ou eu estou atingindo o objetivo para a minha vida, que é um só, ser parecido com o Senhor, ou eu estou atingindo qualquer objetivo que eu possa estar satisfeito com isso, mas Deus não está satisfeito, eu não vou de verdade me satisfazer quando eu crescer mais um pouquinho, espiritualmente não vai dar certo, emocionalmente não vai dar certo, porque Deus preparou um pacote, né? Olha essa música que a gente acabou de aprender aqui com o pessoal do louvor, que fala sobre o plano inteiro, né? Resume o plano de salvação. Estava cantando ali, né? Então a cabeça fica ligada, que a gente vai falar também, pensando assim, como é que Deus vai fazer um plano desse, né? Pensar nisso na eternidade, Deus planejou tudo isso, escolher as pessoas que seriam salvas antes delas existirem, na eternidade Deus fez essa escolha, Deus interferir na história, criar o universo, criar tudo, o homem desviar de Deus pela sua decisão, Deus executar o seu plano de redenção, enviar o seu filho, o Deus Filho vir aqui. Pensa bem, tudo o que aconteceu, todo o controle de Deus na história. Então Deus executa a sua salvação, o Evangelho é pregado, alcança pessoas, a história chega até nós, alcança nós também. E agora, a continuação do Evangelho, Deus dá para o próprio homem fazer com a vida dele o que ele quer. Absurdo isso. Né? A transformação de vida é parte deste pacote. A transformação, assim, a santificação, que é a transformação da nossa vida, só vai atingir o alvo porque Deus garante o plano inteiro. Então, por isso que é impossível o cristão, assim, agora eu sou cristão, não vou para o inferno mais. Joia. Mas a salvação não quer dizer só isso. Eu estou sendo transformado, a Bíblia fala em Tito 2, 3 a 5, estou sendo reeducado para viver na glória de Deus no céu para sempre com Deus. Não tem nenhuma psicologia da vida, filosofia, qualquer IA que você botar aí,
que vai cooperar para isso. Ele não tem nem interesse nisso. Ele está um pouco se lixando para isso. Então, o cristão se submeter, sair assim, colocar o evangelho que transforma de lado para seguir qualquer outra coisa dessa, como se a alma do homem agora fosse entregue para os pecadores e dar com isso, absurdo. Não vai acontecer. O que vai acontecer é que vai ter um cristão frustrado, que vai viver na prática como não cristão, porque ele adotou uma outra fonte de verdade para ele. É isso que vai acontecer. E Deus não vai mudar o seu plano, porque o seu plano é perfeito. O seu plano é poderoso. Poderoso para transformar a vida de qualquer pecador e fazer um dia parecido com Jesus. Esse é o alvo de Deus. E nenhuma filosofia, nada que o homem faz é interessado nisso, nem tem poder nem para chegar perto disso. Não vai chegar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado assim. Que fonte de verdade eu uso para guiar o meu modo de pensar sobre o meu passado? Porque o pessoal do mundo, Satanás, é muito esperto. Ele criou ao longo da história um monte de teoria, ao longo da história, um monte de coisas para falar, não, vem aqui, me segue e faz isso aqui que eu vou lidar com o seu passado, que eu vou lidar com a sua culpa, que eu vou lidar com isso e aquilo. Por quê? Porque isso é essencial, fundamental. Se não souber lidar com isso, né, você não vai crescer, você não vai para frente. Você vai ficar frustrado na sua vida, você não está sendo santificado. Okay? Quando o cristão faz isso, a soberba existe porque ele adotou algo que ele considera, seja no seu pensamento ou no pensamento de outros pecadores ali, com suas teorias, algo superior, ou sequer comparável à Bíblia. Como é que você comparar o que um pecador pensou com o que Deus perfeito revelou para nós? Não tem como comparar isso, mas infelizmente tem muita gente adotando isso para viver como se fosse comparável à palavra de Deus. Fazendo isso, as pessoas se tornaram intérpretes incrédulos da palavra de Deus. Então, elas não creem que Deus falou sobre a palavra dele para nós, então eu me torno um intérprete incrédulo. Eu quero alguma coisa, eu gosto de saber que eu vou para o céu, então isso eu aceito. Mas eu não gosto de que eu tenho que fazer mudança, eu tenho que prestar conta para alguém, por exemplo, mas eu não aceito. Então, só que eu gosto, só que eu não gosto, então eu vivo assim. Impossível, isso é falta de fé. E sem fé não acontece nada. Você não agrada a Deus, você não vai para lugar nenhum que Deus planejou que você fosse, que eu fosse também. Quando a gente deveria, o outro lado é o quê? É se tornar confiante, não intérprete incrédulo, mas confiante, obediente à palavra. Porque Deus falou, eu confio nele. Bom, acabou. E por isso eu obedeço. Ok? Então, quando acontece isso, a pessoa já deixou de seguir a Jesus na prática e está seguindo quem? A si mesmo ou a outros tão perdidos quanto ela. E tem dois trechos que mostram para a gente como isso aconteceu. Né? Gênesis 3, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore? Lógico, é sempre uma tentativa de diminuir, de tentar tornar o que Deus disse assim, isso deixa eu falar, isso não importa, não interessa para você. Isso é ruim, tem um plano melhor para você viver, tem um propósito para a gente, isso é velho, né? Muito velho, lá de Gênesis. Então assim, lá do Éden, e funcionava. Tanto é que o homem nem era pecador, ele caiu. Ok? Por quê? Porque utilizou, Eva ficou lá assim, confabulando consigo mesma. Parece, moça, essa proposta que parece, né? Pensa, ela tinha uma mente sem pecado e caiu. Imagina nossa mente agora contaminada, tendo que lutar, né, com o pecado na mente, com as coisas que estão lá erradas. Muito mais fácil de a gente cair. E Paulo escreveu em 2 Coríntios: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Simplicidade não é algo simplório. Simplicidade é algo simples assim, dá para entender com tranquilidade o que Deus falou. O plano é claro, é simples. Um adulto entende, uma criança entende. Deus fez assim, de maneira objetiva,
é isso que vocês são, é isso que eu sou, é isso que vocês são, você precisa de redenção, eu salvei vocês vão viver dessa forma daqui para frente, e vocês vão chegar no alvo que eu preparei. É simples, ok? Agora, o que não, que é sofisticar algo, né? Como se seus pensamentos, aquilo que ele fica gastando a sua vida, ela fosse algo sofisticado mesmo. E Paulo chamou isso aí de, quando ele pegou todas as filosofias, ele estava mergulhado no berço filosófico ali grego, né, na sua época, chamou aquilo lá de papinho de criança, de bababá, de beabá. Então, assim, isso aqui, gente, assim, isso aqui é conhecimento rudimentar, isso aqui é coisa boba, mas estava sendo exaltado naquela cultura nossa, e Paulo teve que ficar gastando muito seu ministério ali, convencendo os cristãos que ele mesmo alcançou pelo Evangelho. Pessoal, tem que abandonar essas porcarias aí para quê? Porque isso está atrapalhando vocês, está dando uma vida imoral para vocês, está prejudicando tudo. Então, por quê? Porque em nós tem essa, né? O homem ele quer reescrever, ele quer ser Deus, quer reescrever a Bíblia no coração dele para ele seguir, né? Que a Bíblia dele autoriza ele viver como ele quer. A Bíblia de Deus não. A Bíblia de Deus fala para ele viver como Deus quer, que é o melhor para mim e que eu preciso. Então, vários textos aí, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus, ela não tem falhas. Né? A lei do Senhor é perfeita, não tem falha. E o raciocínio humano? E as filosofias? Tem? Quantas já surgiram, levantaram e caíram e vão continuar? Pior ainda, vai cada vez mais coisa absurda. Vai surgir, nossa, que ideia maravilhosa, ninguém pensou nisso, ninguém pensou. Então, a palavra de Deus não tem falhas. E ela tem a capacidade de transformar o homem interior e nos fazer sábios. Sábio que transformar nossa vida como Deus planejou e nos fazer viver da única maneira certa, que é o que ele define. Sabedoria não é viver para mim, não é fazer assim, deu certo o que eu quero. Sabedoria é você viver baseado no conhecimento que Deus dá para você, para atingir os propósitos que Deus falou que serve a tua vida. Isso é ser sábio. Né? Senão, a gente continua como simples, como tolo. Então, a palavra de Deus, tem a capacidade de transformar a nossa vida. Cara, porque faz parte do plano de Deus. Salvação é também equipar o salvo para viver. Mas senão salvação, tem um capítulo, né? Foi salvo, eles não tem que escrever mais nada, tem cartas de igreja, nada disso. Por que tem tudo isso na Bíblia? Para ensinar como é que a gente vive agora, que a gente adquiriu o poder para viver no Evangelho. Agora eu preciso aprender. Deus deu aqui o passo a passo, como é que eu vivo. Mas é a palavra que é perfeita, não tem falha. Todo o resto, o mundo inteiro tem falha. Não serve para muita coisa, serve para nada muitas vezes. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua Bíblia é completa a revelação de Deus ao homem. Está firmemente definida e, portanto, não pode nem deve ser mudada. E é o que tem acontecido hoje. Né? Hoje, por causa do interesse de certos corações, de certos anseios, de certas paixões, inclusive, tem se criado até novas versões da Bíblia para tentar adaptar, né, a palavra de Deus, para tentar escarnecer, na verdade, a Deus, como se ele aprovasse certos comportamentos, certas práticas. Tipo assim, tira aquilo que não nos interessa e mantém o que a gente gosta. O problema é de quem está fazendo isso. O livro de Apocalipse termina falando que quem fizer isso está frito. Para sempre, inclusive. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Percebe? Que versículo simples e completo. Como é que o cristão é santificado? Pela palavra de Deus. Precisa fazer alguma coisa? Será? Será que alguém vai acrescentar alguma coisa que Deus não colocou aqui? Nossa, a gente vai ter melhor que Deus aqui, vou colocar, vai ajudar Deus. Né? Jesus orou ao seu Pai, pediu para aqueles que o seguissem como Senhor e Salvador, que eles fossem transformados, que santificados através da palavra de Deus. Jesus afirmou isso aqui, ó. Ou Jesus está falando verdade, é sério que ele falou, ou tem alguma ideia que ele está escondendo da gente. E o ser humano vai descobrir qual é. Né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Segundo Timóteo 3:16-17, versículo que talvez você vai até decor já, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando você lê isso aqui, o que está faltando na vida de uma pessoa? Se ela fizer o que está aqui, se ela passa por esse ciclo aqui várias e várias vezes na vida dela, de transformar a vida dela, o que fica ali fora? O que está faltando que Deus esqueceu e não colocou aqui para nós? O que ela precisa que não está aqui? Isso aqui não vai tratar no coração dela, tiver no ser dela verdadeiro. Isso aqui não vai tratar a parte emocional dela, isso aqui não vai tratar até como é que ela lida se tiver alguma coisa física, como é que não é um pacote completo isso aqui? Está precisando mais do quê? Né? Aquela oração que Jesus fez antes, João 17, pensa, ele estava se despedindo dos discípulos. Pensa, Jesus poderia ter dito tantas e tantas coisas. Ele crê tão fortemente que o que ele deixou para nós é suficiente, e sobra até. Ele falou assim, ó, é isso que eles precisam. E foi, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu. Assim, eu tenho certeza que se eu deixar vocês seguirem esse conselho de seguir a palavra de Deus para a vida de vocês, vocês vão chegar lá onde eu planejei para vocês. E ele foi, ele confia nisso. Por que a gente não confia? Por que cristãos não confiam nisso? Estou falando que você então não confia, né? Mas está acontecendo isso no mundo cada vez mais. Inclusive, só confirmo o que a Bíblia diz, porque Deus escreveu em 2 Timóteo 4 que era exatamente o que aconteceu. Os homens vão se cercar de mestres, de conselho, de filosofia, um monte de coisa, para, eu gosto disso, eu sinto aquilo, eu penso bem, para mim isso definiu minha vida dessa forma. Por quê? Porque é uma reação, a Bíblia fala, à verdade de Deus. Deus falou assim, vai acontecer, viu? Se prepara que vai acontecer. Então, mais uma comprovação que a Bíblia é verdadeira mesmo. Que ele está comprovando cada vez mais. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, particular interpretação. Né? A pessoa não ficou lá, deixa eu ver que eu escrevo, hein? Deixa eu ver na Bíblia e tal, deixa eu ver como é que eu vou colocar de um jeito aqui que vai convencer as pessoas. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. A profecia é a revelação de Deus, né? Foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é um livro divino. O autor é o Espírito Santo. E o processo pelo qual foi escrita foi sobrenatural. Diferente de qualquer outro livro na Terra. Ok? Mesmo na época da minha vida, se me converter, eu era espírita. E aí tinha o espiritismo e tal, e a pessoa ali ficava ali numa mesinha, né? Falava assim, estou psicografando a coisa, ele ficava ali escrevendo não sei do que, não sei da onde, né? E para quem? Mas a gente pegava, olha, ela está recebendo não sei do que esse escrito. Como assim? Está recebendo alguma coisa, tá? Está vendo um rádio, não sei da onde. Hoje eu sei, né? De onde vem, é lá do inferno. Mas assim, aí, aquilo, nossa, a pessoa tem esse poder, a gente ficava lá que louco, né? Tentando seguir aquele negócio, o que a pessoa revelou para mim, né? É um cartomante espírita, né? Ficava ali tentando revelar o negócio para você fazer o que você quiser na sua vida, no final das contas. Segue se quiser também. Então, a hora que você vê aqueles negócios absurdos comparado com a verdade, nossa, que coisa rudimentar, que bobagem, que idiotice, que maldade de verdade, e desviar as pessoas, mantê-las satisfeitas, assim, nossa, todo mundo lá dentro é bonzinho, engraçado, assim, né? Não fala de pecado, os pedidos kardecistas não ficam falando de pecado, nada disso. Então, você fica lá vendo aquela realidade assim, você sabe que são miseráveis, e, poxa, mas eu não sei, me convencer que eu não sou, né? Se eu fizer muita coisa boa, acho que deve ser porque eu sou bom mesmo. Então, mas aquilo fica tentando convencer a pessoa, e a angústia, né? Aumenta, o vazio aumenta, a angústia aumenta, você fica, e agora, né? Mas, puxa, não bate o que eu estou vendo, que eu estou lendo aqui, com aquilo que está acontecendo. Eu preciso ter uma resposta, preciso para onde eu vou, né? Graças a Deus ele alcança esse espírito também. Então, e muita gente, né? Estava lá, eu e minha mãe, graças a Deus, Deus puxou dali e nos transformou também, né? Graças a Jesus, graças ao Evangelho, que é o poder de Deus para salvar qualquer tipo de pessoa. E o Raul e a Graça estão lá, né? Minha mãe se converteu conversando com esse casal aqui, né? Dia 18 de dezembro de 91. Que dia maravilhoso para mim, principalmente para ela, né?
a 2 Pedro 1, 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, percebe? Não de um monte de informação, pelo conhecimento completo daquele de Deus que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pensa bem, Deus nos chamou para a sua glória de volta. Estavam destituídos da glória de Deus, no ano 33, agora Deus chamou a gente de volta. Vem de novo aqui, você vai voltar a viver na minha glória. Vai voltar a viver para aquilo que é glorioso, para aquilo que é bom, para aquilo que é perfeito para você. Okay? Pelas quais os têm sido doadas todas as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pergunta, pega tudo quanto é esse pessoal que escreveu sobre esse assunto de passado. Todo mundo que se mete a escrever, interessante, né? Teorias bonitas, às vezes, assim, que são assim, elas querem confundir, né? Como é que é a vida dessas pessoas? Livre de corrupções, das paixões do mundo, a vida boa, assim, a vida que você quer seguir também? Podre, pessoal, podre, porque é lógico, é o resultado, né? Em Efésios capítulo 4, lá do 17 para frente, mostra assim, ó, a pessoa que vive conforme a sua mente, conforme a sua filosofia, conforme o seu jeito de viver, de pensar, acreditando em si mesma, tal. O Efésios 4 vai falar, do 17 ao 21, no final, o negócio final ali ó, é ter uma vida moralmente podre. É isso que acontece, não tem como sair disso. Okay? Esses maiores pensadores da história, vê como é que eles viveram. Vida é totalmente estragada no sentido. Por quê? Porque é o resultado. O que adianta? Teoria separada, a pessoa querer ver na parte, como é que se vive, o que você produz de fruto na vida. A pessoa precisa saber disso. Né? Agora, falar teoria, pode falar qualquer coisa aqui. A questão é que aquilo funciona para viver. Como é que aquilo dá certo para ver e atingir o que Deus tem para o ser humano, para o seu Criador. Então, Deus nos deu um livro que é suficiente. Espero que a gente, só um lembrete, né? Espero que a gente seja convencido cada vez mais. Quando a gente abre essa Bíblia, Deus está nos ensinando, está nos transformando. Ele quer nos ensinar, quer nos levar de um lugar que a gente está, na santificação, para outro mais para frente, para um outro passo. Tem tudo aqui, ok? Às vezes é difícil lidar com certas situações, às vezes é difícil estar em qualquer um dos baldes ali, é difícil. Por isso, Deus não preparou a vida cristã para você tentar fazer sozinho. Deus, né? Tem pastor, tem conselheiro, tem discipulador, Deus preparou tudo. Deus preparou, não foi ideia da igreja, nem nada disso aí. Está na Bíblia, ok? Para ser usado, você é parte do recurso. Você com Deus, você pedindo conselho. A vida em comunidade, deixa eu ver um pouquinho mais para frente, a igreja, né? Ela é o aconselhamento de Deus. Não tem como ser diferente. Não tem como um cristão sozinho, deixa eu ver como é que eu me santifico. Impossível isso, porque o plano de Deus é a comunidade, um na vida do outro, não tem outro plano. Esse plano é perfeito, está na Bíblia. Deus revelou dessa forma. Não vai acontecer de outro. Não vai acontecer de maneira isolada. Olha, eu cheguei, nunca houve um exemplo desse nas Escrituras, não vai haver, está fechada já, e nem na história da igreja também. Ninguém que foi muito do que Deus gostaria foi porque essa pessoa sozinha chegou lá. Não existe isso. Isso é outra mentira da falácia que tem sido propagada. Porque os meios hoje de internet, assim, parece que a pessoa ela pode ir no seu celularzinho lá, entrar no mundinho dela, lá para escolher o que ela quer, pegar na prateleira teológica, o que ela... deixa eu pegar isso, pegar aqui um pouquinho, uma pitadinha disso aqui, e acho que eu vou me santificar. Está se enganando, auto-engano, coração enganoso e corrupto, como é? Porque não vai acontecer. Impossível. Impossível. A vida acontece aqui, ó, na comunidade, caindo, levantando, pedindo conselho, você dando conselho bíblico, né? Então, é assim que acontece. Deus não vai alterar esse plano, porque Deus é perfeito, o seu plano reflete o seu caráter. É isso que vai acontecer e só assim que acontece. Então, diante de tudo que a palavra de Deus significa, devemos e podemos escolher interpretar os eventos do passado através da perspectiva de Deus. E até mesmo se não estivermos enxergando os eventos da nossa vida com clareza, mas escolhermos com sinceridade ver a vida como Deus vê, então a gente pode pedir e vai receber clareza divina,
discernimento, sabedoria, inclusive envolvendo outras pessoas na sua vida, pedindo conselho, como acabamos de dizer, porque a Bíblia garante, né? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, né? Se Deus não fica jogando na sua cara, você pediu, não, Deus quer mesmo, Deus fica feliz quando a gente pede para Ele as coisas. E lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Então, peça a Deus para que Ele o capacite a enxergar no seu passado de forma bíblica. Se é mais difícil, você pede ajuda, senta, ajuda, é um prazer, né? Lógico. E aprender a lidar com seus efeitos de maneira biblicamente proveitosa para aquilo que Deus preparou que você se tornasse em Jesus. Vira em frente aí, no coração. Tem mais tempo, é 10 e 20 que a gente para para o intervalo, né? Capítulo 6, lá do livro, então está reproduzido aqui uma parte, né? Fala sobre o sofrimento autêntico. Então vamos compreender, depois lidar com o balde 1, ok? Ao falar do balde 1, contém os eventos do passado inocente, ao qual você respondeu bem, né? Não significa que você deve reviver aquelas feridas repetidas vezes, a Bíblia não fala para fazer isso. Mas Deus quer que a gente deixe os eventos para trás, ok? Lide com aquela situação, mas para isso, os princípios que a gente vê para esse tratamento estão resumidos nessa frase. Você precisa aprender a viver o sofrimento autêntico, ok? É isso que se resume os princípios para quem está no balde 1. Para quem sofreu na mão de alguém, ou de acordo com o pecado que existe, e reagiu bem. Essa pessoa ele fica lutando dentro daquele balde 1, precisa esvaziar esse balde, precisa tirar a sua vida dali de dentro, e para isso ela precisa aprender o que é e como ela pratica o sofrimento autêntico, o sofrimento verdadeiro. Então, vamos entender isso aí. O Senhor Jesus sempre foi totalmente transparente com seus discípulos, né? Nunca escondeu nada, mostrou a realidade. Quando ele explicava para eles o que ele deveria fazer para segui-lo, ele estava se despedindo dos discípulos, uma coisa ele prometeu. João 16:33, que ele falou: neste mundo passareis por aflições, vocês vão sofrer. Nossa, vai ter um dia de prosperidade. É uma tendência do coração humano perverso. Nesse mundo, você vai sofrer. Você vai enfrentar muita coisa desagradável que você não gosta, que vai doer, que vai sofrer, que você não vai querer sair dali correndo, que você não quer que acabe logo aquele negócio. Jesus falou, você vai sofrer nesse mundo. Ele continua depois falando outras coisas, né? Nos dá esperança, mas ele prometeu, isso não tem como usar. E ele falou para quem? Para os cristãos, para os fiéis. Né? O descrente está na casa dele aqui, ele sofre, dá o jeito dele, assim, mas o cristão, ele vai sofrer muito, inclusive, por ser cristão. Então, o Senhor Jesus, como sendo o supremo pastor da nossa vida, nos deixou muitos princípios que permitem saber que o sofrimento, aqui que o sofrimento autêntico se assemelha. Como é que uma pessoa sente dentro daquele balde? Ok? Com que essa pessoa está lutando, que anseio ela tem, como é que ela faz para sair, como é que ela lida com aquilo, uma vez que ela é vítima do mal, do pecado dos outros, como é que ela lida com aquilo. Então, vamos começar a ver isso aí. E muita coisa, gente, eu sei que vocês já sabem, tá bom? Mas estamos estudando sobre isso aqui, relembrando que nos ajuda muito, é um princípio bíblico, inclusive. Paulo falou em Filipenses que ele não ficava triste, nem ficava desgostoso ao ter que relembrar aqueles irmãos das mesmas coisas, porque a gente precisa. A nossa memória, a minha eu sei, tenho certeza, já não está acompanhando há muito tempo. Então, a gente vê assim, no Salmo 73, então, 2 textos que a gente vai meio que se concentrar, Salmo 73 e 2 Coríntios 1, vai ver tanto Asaf do Salmo 73 quanto Paulo, em 2 Coríntios, mostrando para nós alguns princípios que ajudam a determinar se há eventos do passado dentro desse balde ainda e como você sofre de maneira coerente com as Escrituras, como você deve aproveitar o que está lá dentro para você crescer. Ok? Primeiro, então, encare com honestidade. Uma das principais razões para eventos do passado ainda estarem no balde 1, que eles ficam ali, é porque pessoas acreditam, como a gente disse ontem,
aquelas mentiras, né? O homem não chora, o tempo cura todas as coisas, essas bobeiras, filosofia humana, né? Que não tem fundamento nenhum, né? Pelo contrário, a Bíblia fala outra direção, mas as pessoas às vezes encaram assim. Então, não, deixa pra lá, né? Isso aqui, uma hora passa. Às vezes não passa. Fica ali no balde 1 e a pessoa fica ali parada muito tempo. A palavra de Deus ensina uma abordagem totalmente diferente. Geralmente, através das histórias e das expressões de homens e mulheres reais, estão na Bíblia, que são abertos e honestos sobre o que está acontecendo com eles, dentro deles e em volta deles. É isso que a Bíblia apresenta para nós a vida dessas pessoas. Vendo a vida de Asaf, por exemplo, e do apóstolo Paulo, como exemplo, a gente vai começar a ver aqui. Então, encare com honestidade. Esse é o primeiro ponto. Outro, admita a confusão e a dor. Ok? Asaf, escritor do Salmo 73, e o apóstolo Paulo foram muito abertos sobre quão difícil estava a vida deles num certo momento. Eles foram abertos a respeito do que estavam sentindo, eles foram abertos a respeito do que eles estavam pensando sobre a situação, ok? Sobre aquele sofrimento que eles estavam enfrentando. Eles não ficaram tentando, dourar a pílula. Assim, não, pode deixar que eu bem, glória a Deus, fica tranquilo, não existe isso aí. Homens verdadeiros, homens fiéis, seguidores de Deus, que falaram assim, nessa situação, está doendo, eu estou sofrendo, eu não estou conseguindo, eu estou confuso, eu não sei o que fazer. Né? E por que está para nós registrado eles só para a vidinha deles lá? Por que Deus mandou registrar na Bíblia para nós? Porque a gente é exatamente assim, ele fala assim, segue isso, que você vai lidar com o balde 1. Quando você estiver sofrendo de maneira inocente, uma situação na mão de alguém, ou que tiver te ferido, você precisa aprender, esse é o começo da coisa. Você começa a botar toda a tua confusão lá perante Deus, tuas dúvidas, teu questionamento, fala que está doendo mesmo. Isso aí não é psicologia, pessoal, isso é teologia, está na Bíblia. Então, é para falar, agora é para ficar só ali, né? Então, Deus tem muita coisa, deixa eu ver. Mas, eles foram honestos, admitiram a confusão e a dor, ok? Por exemplo, aí, quanto a mim, Asaf escreveu no Salmo 73, porém, quase me resvalar nos pés, pouco faltou para que se desviasse dos teus passos. Ele estava confuso numa situação ali. Você vê o Salmo 73, a gente não vai ler ele inteiro aqui, né? Vai ler alguns versículos ali, mas você vai ver que ele tinha uma luta. Assim, poxa, eu sou fiel, eu sou um profeta de Deus, eu sigo a Deus, eu tenho dedicado a minha vida, eu estou no meio do povo que está muitas vezes nem aí. E essas pessoas, parece que a vida delas dão sempre certo. Eu estou sempre tomando paulada todo dia. Ele tinha essa luta. Essas pessoas me ofendem, essas pessoas querem me matar, elas não concordam comigo, elas me isolam, fazem panelinha, eu estou fora, ok? Elas ficam me isolando, enfim, eu estou sendo maltratado. E eu sigo a Deus. E essas pessoas que não seguem, elas prosperam, elas não têm problema, parece que não tem problema de saúde, elas vão em frente, são amigas umas das outras, se abraçam, se beijam, se confraternizam, está tudo certo. E eu aqui seguindo a Deus, parece que eu só tomo na cabeça. É um sofrimento verdadeiro? É um coração inocente? Ele provocou alguma coisa? Não, ele estava sofrendo algo real. E estava lutando, Deus. É isso mesmo? Né? É isso que acontece? Lembra de Abacuque ontem, vendo no mundo, né? Cheio de coisa errada na sociedade ali de Israel, aprontando um monte de bobagem, de besteira, de pecado. E falou assim, Deus não vai fazer nada? O que acontece? Parece, o senhor está aí, né? Então, sofrimento verdadeiro. O que eu faço, Deus? Eu estou confuso. Eu estou pensando em ir para outro time. Ele estava lutando com isso aí. Quase que ele resvalou os pés. Está valendo a pena? Será? No Salmo 73 ele faz todo esse questionamento. Será que vale a pena? Parece que, poxa, eu era descrente, eu era alegre. Agora eu sou cristão, tem sofrimento. Alguém já pensou nisso alguma vez na vida? Então, assim, ele estava nessa luta, né? E dentro do povo de Deus, dentro de Israel ali, né? Assim, poxa, eu estou vendo, fulano é um perverso, apronta, dá calote nos outros, não acontece nada. Ele fala assim, eu de pensar fazer uma coisa errada, nossa, já sinto dor das costas no ombro, fico não durmo à noite.
Mas o cara parece que assim, ó, tranquilo, tranquilo, Deus não existe, então eu faço o que eu quiser. O senhor vai fazer alguma coisa? Eu estou sofrendo, eu estou confuso. Paulo, o exemplo dele, né? Pregando o evangelho ali, anunciando o evangelho, fidelidade, né? Edificando, começando igrejas, ajudando cristãos a lidar com as suas vidas, aconselhando essas pessoas e tal. Sofrendo muito. Perseguição de fora, perseguição de dentro da igreja. As autoridades estão loucas para prender Paulo e matar também. Naufrágio, fome, sede, nudez, toda aquela lista que ele fala lá, impedido de fazer certas coisas. A vida de Paulo era marcada por extremo sofrimento, por fazer o que era certo. Aí ele escreve, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele fala também assim, qualquer tipo de tribulação que pensar, espiritual, física, emocional, Paulo tinha uma coleção para mostrar qualquer tipo, se quisesse de qualquer cor. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Ele fala, como ele é honesto, porque não queremos, irmãos. E Paulo escreveu na inspiração do Espírito Santo, né? Deus não quer, então. Irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. A gente achou que ia morrer de verdade. Já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Paulo falou, eu pensei que dessa vez era o fim. Gente, para alguém como Paulo, acostumado a sofrer, a passar por certas coisas, para chegar nessa conclusão, deve ter sido um negócio muito, muito mais sério. E estava escrevendo para uma carta aqui, depois você vê, lembra, os meninos na câmera, depois, aquela, provavelmente alguém da igreja, perseguido, tentando encher a paciência de Paulo, tentando destruir a vida dele, o seu ministério. O pessoal falou assim, ó, eu quero que vocês saibam que a gente passou por algo que deixou a gente desesperado. A gente não sabia o que fazer nessa situação. Sofreu muito. Paulo falou isso para nós. Essa abordagem, né, ela é restauradora. Falar, estou confuso, né, preciso de ajuda, é isso que aconteceu, ela é restauradora, muito diferente das respostas desonestas, sorrisos plásticos que normalmente enfeitam o povo de Deus. Tá tudo bem, irmão? Qual a sua bênção? Vai viver com o planeta. Né? Aqui não é. Aqui não é. Né? Ô, glória! É mesmo? O professor do seminário falava assim, no céu, glória, aqui é outra história. É diferente, é diferente. Falta de fé. Essa pessoa está com problema. Paulo não tinha fé, Asaf não tinha fé, só esse pessoal que tem fé. Né? Deixa eu ficar quieto. Não precisamos padecer interminavelmente nosso sofrimento. Né? Mas Asaf e Paulo oferecem um modelo de conduta quando sofremos. Mas não ficavam ali se lambendo, não. Eles estão falando que eles estão sofrendo e eles estão, ao mesmo tempo, admitindo isso, estão falando abertamente e vão ser usados por Deus para escrever coisas que Deus quer que a gente saiba para lidar com isso dentro do balde 1, para tirar as bolinhas para fora. Ok? Então é por isso que está para nós aí. Bom, tem mais um ponto aqui. Melhor a gente parar no intervalo, 10 e 19. Então a gente para por aqui e volta daqui a pouco.